pessoal, sejam bem-vindos ao Conversando com Gabi Félix. Esse é um espaço onde a gente vai estar entrevistando diferentes tipos de pessoas e conhecendo um pouco mais sobre a história delas. Eu convidei o Elias Cândido para dar início a esse ciclo de entrevistas que eu vou estar fazendo. Prazer estar aqui, Gabriela, com você. Muito obrigado pelo convite. Quero de antemão dizer que é bem mais fácil perguntar do que ser perguntado, entrevistado do que ser entrevistado, mas estamos por aqui. Elias, você entrou na rádio há aproximadamente 25 anos. Como é que foi esse início seu dentro da rádio? Você já sabia o que você queria? Você já tinha um certo talento para poder estar ali falando, sendo locutor ou não? Na verdade, há mais de 26 anos. Foi no dia 1º de março de 1992, antes de você ter nascido, 26 anos. Eu comecei no rádio, na verdade, por acaso. Eu fui acompanhar um colega meu que foi fazer um teste, e lá era esse colega meu e mais 24 pessoas, nós éramos 26 pessoas. Ele passou na minha casa, me convidou, falou: eu vou até a rádio fazer um teste, vamos comigo? Vamos fazer o teste? Falei: não, mas ele insistiu, eu acabei indo só para acompanhá-lo. E era o seu primeiro emprego ou você já tinha trabalhado em outro lugar? Não, já fui engraxate, já fui boia fria, já vendi picolé, sério. E ultimamente eu trabalhava em um comércio de secos e molhados, que era um armazém. Mas aí eu acabei me demitindo do armazém. Não queria mais? Não, porque eu completei 18 anos e eu teria que ir para o exército. Eu acabei me demitindo do armazém para me preparar, até fisicamente, para ir para o exército. Acabei ficando só 3 dias lá, voltei, e aí sim essa história do meu amigo que me chamou para acompanhá-lo nesse teste na Rádio Alvorada, onde eu estou até hoje. E aí, no meio desse teste, todos eles fizeram, todos os 25, o diretor da época falou assim: agora é a sua vez. Eu disse: não, só estou acompanhando o meu colega. E ele ainda brincou comigo: você não sabe ler? Vai lá e lê para mim. Eu acabei lendo. Uma semana depois, eu e esse colega meu, nós fomos contactados pela direção da rádio, que nos disseram que tinha um horário para que a gente pudesse fazer aos domingos. Me lembro que meu primeiro horário na Rádio Alvorada era das 18 às 19 horas no domingo. E aí o tempo foi passando e estou lá até hoje. Você ficou com medo de aceitar essa proposta? Na verdade era novidade. Hoje é diferente a questão da comunicação, principalmente no rádio. Antigamente o radialista era tido quase como um artista mesmo aqui na cidade. Não só aqui na cidade, como em todos os outros lugares. Era o novo realmente. Enfrentei muita dificuldade para aprender, enfrentei dificuldade com os colegas, com a direção realmente cobrando para que a gente pudesse aprender da forma correta. Para poder dar audiência também. Para poder dar audiência, porque a rádio é um veículo comercial, A rádio tem também que faturar financeiramente falando, E ao longo desse tempo foram muitas dificuldades, mas a gente acabou superando muitas delas. Mas quando você começou, quando te fizeram essa proposta para você entrar na rádio, eles sabiam também que você não tinha nenhum tipo de preparo. Nenhuma experiência, nenhum tipo de experiência. Exato. Então eles tiveram que ter paciência para você se adaptar àquela rotina, como é que funciona o formato de estar dentro de uma rádio, de estar trabalhando dentro da rádio. Que é aquela questão da primeira oportunidade, que falta para a maioria dos jovens, Essa primeira oportunidade que eu tive de aprender, porque se você nunca dá a primeira oportunidade, você não pode exigir experiência. E aí é o que falta realmente em muitas empresas, é isso que eu tive realmente na Rádio Alvorada quando eu comecei. De ter a oportunidade de começar, de errar, de aprender, Exatamente. E você tem formação acadêmica? Eu fiz parte do curso de letras na FECLEC. Não, na primeira turma não, uma das primeiras, eu acho que talvez a terceira ou a quarta turma, fiz 2 anos. Desculpa, eu confundi com a UEG, não era a UEG na época. Não, antiga FECLEC, fiz 2 anos do curso de letras, eu estava no 2º ano quando eu tranquei a matrícula por conta do exército, aí me demiti do trabalho e fui para o exército, voltei, e aí sim essa história da rádio que eu entrei por acaso, estou até hoje. Durante esses anos na rádio, você teve a oportunidade de trabalhar num outro veículo de comunicação, numa outra cidade, ou não? Sim, eu tive alguns convites, principalmente quando eu comecei. Era mais fácil da gente sair. Quando você começou, você achava que você não ia dar conta. Era mais fácil de sair, eu era solteiro, era mais fácil de se aventurar, vamos dizer assim. Porque quando a gente é solteiro, você pode se aventurar em outras profissões ou mesmo naquela profissão, deixar o certo pelo duvidoso, porque se não der certo você volta para a casa dos pais. Também não tem muito o que perder também. E hoje, depois
que a gente constitui família, acaba sendo mais complicado, porque não é só você tem outras pessoas que dependem também da sua profissão, do seu trabalho, né? E acaba complicando. Então eu tive alguns convites, principalmente na época em que eu era solteiro, na época que eu comecei. Acabei não aceitando, mas também não me arrependo de ter permanecido aqui, não. Uhum. Daí muita gente, algumas pessoas já me disseram assim, mas você está desperdiçado aqui. Eu não vejo dessa forma, né? Eu vejo que a gente pode fazer o bom trabalho da gente na cidade da gente. Uhum. Você é daqui de Quirinópolis mesmo? Quirinópolis. Nasci na zona rural de Quirinópolis. Na zona rural. Em 1973, tenho 44 anos, muito tempo atrás. Eu nasci ali na divisa de Quirinópolis com Paranaiguara, a divisa dos dois municípios, é o Rio Alegre. Eu costumo brincar, né, se minha mãe tivesse ido passear na casa de algum parente, porque lá na região era muito parente, eu seria natural de Paranaiguara, mas como eu estava em casa, eu acabei nascendo no município de Quirinópolis. Então você foi criado na roça? Eu vim para Quirinópolis com 4, 5 anos de idade, muito pequeno ainda, muito pequeno. E de lá para cá muita dificuldade, minha mãe era gari, meu pai era lavrador, né, e a gente foi crescendo, nós somos uma família de 7 irmãos, uma família muito grande, né, nós somos 7 irmãos, todos vivos ainda, meu pai e minha mãe faleceram recentemente, mas deram para a gente esse suporte, né, essa criação de que todos nós tivéssemos aí uma profissão definida e principalmente estudo, né, minha mãe principalmente sempre primou, né, por trabalhar bastante como gari, como doméstica, para que a gente pudesse ter, principalmente o estudo, para que a gente pudesse ser alguém na vida, sofrer menos do que eles sofreram, né? Os pais da gente têm muito disso, né? Não, eu quero que meu filho não sofra tanto isso quanto garantir, eu sofri. na verdade, o futuro, né? da gente, né? Exatamente. Para que a gente não possa sofrer conforme eles sofreram. Isso a gente, isso eu e meus irmãos nós tivemos dos nossos pais. Como é que foi a sua infância? Você lembra de como é que foi? Lembro que na fazenda, eu com 4 anos de idade, acompanhava meu irmão mais velho, 3 anos mais velho do que eu. Ele tinha 7 anos mais ou menos, 8 anos, eu tinha 4, 5 anos. Foi assim que a gente, muito pequenininho, assim, pouco tempo antes da gente mudar para a cidade, que a gente levava a marmita do meu pai e para minha mãe na roça. Eles trabalhavam como lavrador, e a gente levava a comida para ele nas marmitas. Mas quem é que fazia isso? Sua mãe bastante distante. A minha irmã fazia comida, né? Sua irmã mais velha fazia comida. Minha irmã mais velha fazia comida. E o seu pai e sua mãe estavam na roça, que chama a profissão de boia fria, né? Boia fria, exatamente. Isso lá na região do Alegre e em outras fazendas também, porque a gente não morou só na região do Alegre. A gente morou também aqui nas proximidades da escola ali no Gedeão, na região da Inhumas. Quando veio morar aqui, você estudou em qual escola? Estudei em poucas escolas. Eu fiz o ensino fundamental, a primeira fase do ensino fundamental hoje, na Escola Municipal Canaã. Depois, eu acho que é a escola mais antiga que tem. A escola militar, né? Depois eu fiz o ensino médio, a segunda fase do ensino fundamental e o ensino médio no Colégio Estadual Independência. Depois fui para a FECLEC, Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Quirinópolis, que hoje é a UEG. Fiz 2 anos, não cheguei a concluir, na verdade, o segundo ano de letras. E recentemente, ano passado, eu concluí o curso de Administração e Gestão de Segurança Pública por outras instituições. Em outra instituição. Você é casado? Casado. Tem filhos? 2 filhos, um com 15 anos praticamente e outro com 21 anos. 21 anos. E recentemente você faz parte da equipe da nossa TV, que acho que é a primeira TV que tem aqui em Quirinópolis, certo? Sim. Esse projeto surgiu, ele é idealizado por quem? Na verdade, Quirinópolis tem 4 emissoras de rádio, nós temos jornais impressos, mas a gente não tem um veículo de TV, um veículo televisivo. Nós temos as redes sociais, né, que é de graça, vamos dizer assim. Se a gente tem internet em casa, a gente pode utilizar das redes sociais de graça. Vendo essa lacuna, eu tinha a intenção, eu tinha vontade de realmente, eu tinha vontade de formatar um programa de televisão. Isso, então, só que a gente não tem uma televisão aberta, né? Tá. E outra, o Anderson, que é um dos nossos colegas lá na nossa TV, ele também tinha essa mesma vontade, assim como o Júlio Fernando. E aí nós conversamos, nós 3, aí chegamos à conclusão de montar um canal de TV web. Nós passamos aí mais de 2 meses depois de iniciada a ideia, depois que a gente conjugou essas ideias, depois que eu soube que eles tinham o mesmo pensamento que eu, nós passamos aí talvez uns 3 meses formatando a ideia até fazer o primeiro programa, que foi em novembro do ano passado.
E você considera que foi uma boa ideia montar essa TV web aqui na cidade? Como é que está sendo a repercussão? As pessoas estão aceitando, estão gostando? Uhum. A gente tem muito a agradecer pela receptividade, né, dos internautas, dos comerciantes, de toda a população. A gente está tendo uma aceitação muito grande. A gente já sabia que teríamos uma aceitação grande pelo fato dessa lacuna que eu coloquei, que não existia um programa, exatamente, um programa naquele formato, né? Era um espaço 100% aberto. E esse espaço que a gente procurou ocupar, pelo menos parte desse espaço, né? E a gente tem sido muito grato realmente com a receptividade aí da comunidade quirinopolina, dos quirinopolinos que moram lá fora também. Que acabou gostando do formato, né? Falando dessa parte profissional, qual foi o momento que você considera mais importante para você? Muitos momentos importantes, eu não saberia talvez destacar qual foi o momento de maior importância, mas eu acredito que lá no início, quando as dificuldades eram bem maiores do que hoje, né, você ainda está aprendendo, né, o apoio que eu tive realmente, principalmente de 2 diretores da época, né, da rádio, que eu acredito que foi de fundamental importância para que eu pudesse permanecer, né, pudesse começar realmente a aprender a profissão aí de comunicação. Então você considera o seu início mais importante? Eu acredito, principalmente devido às dificuldades. As dificuldades. Era um ramo que, quando você era novinho, com 14, 15 anos, você não pensava em trabalhar nessa área? Não, eu sempre... Foi por acaso mesmo? Eu sempre ouvi muito rádio, né? Eu gostava muito de rádio, mas eu tinha ido em emissora de rádio talvez uma vez enquanto criança. Eu morava na fazenda ainda, eu tinha uns 4 anos de idade quando minha mãe me trouxe em uma rádio, na Rádio Sul Goiana, que era a única rádio que existia aqui na cidade. Né? E depois eu acho que eu tive umas 2 vezes talvez num estúdio de rádio, mas eu nem me passava pela cabeça realmente em trabalhar numa emissora de rádio um dia. E você tem planos para o futuro, profissionalmente? Pensa em continuar nessa área? Pensa em se aperfeiçoar mais? Como é que estão os planos para a rádio e também para a nossa TV? Com relação ao futuro, mudar de profissão a essa altura seria até complicado, porque 26 anos, né, praticamente eu não sei fazer outra coisa, né? Continuar nos rádios, eu estou na Rádio Alvorada, na Rádio Líder, e a gente criou o canal Nossa TV, continuar trabalhando, empenhando aí nesses 3 veículos de comunicação em que atuo realmente. Durante todos esses anos, esses 26 anos que você gosta de frisar, você teve momentos que falou assim, não, isso aqui não é pra mim, eu não quero mais isso, o coração disparar, e você ficar nervoso, falar assim, e agora, o que eu vou fazer? Comunicação tem muito de improviso, né? E aí, quando você não consegue improvisar bem, ou quando você é pego de surpresa em muitas coisas, aí, em algumas ocasiões dessa, dá vontade de você falar, não vou trabalhar mais nesse ramo. Mas, a exemplo de todas as outras profissões, né, a gente tem problema também, mas se a gente consegue superá-los, a gente acaba deixando isso para trás e fazendo daquele erro, daquela dificuldade, uma experiência. Mas eu tive alguns momentos realmente assim. Você pode citar pra gente um dos momentos que você falou assim, não quero mais isso? Eu não diria nem que seria um momento em que eu falei que não quero mais isso, mas eu já tive vários fatos curiosos. Vou citar um evento político aqui, determinado político veio à cidade, não lembro se era governador ou se era candidato a governador mais na época, mas ele foi governador do estado de Goiás, e ele estava em um clube aqui da cidade, e o segurança me barrou, disse que eu não era para chegar perto dele antes, porque ele só ia conceder entrevista no final do evento. E no final do evento a gente sabe como funciona na maioria das vezes, né? Os políticos fazem os discursos, vão embora, não respondem nada, fica só o discurso deles. Eu falei, não, tenho que realmente tentar entrevistar essa pessoa. E eu me identifiquei para o segurança, né? O segurança não quis deixar eu chegar perto, era um clube, era um local aberto, mas tinha muita gente. Muita gente. Né? Eu falei, eu tenho que chegar perto. Isso foi mais ou menos na década de 90, dos anos 2000? Foi na década de 90. Década de 90. Eu falei, como eu vou chegar perto dessa pessoa que eu quero entrevistar? Pensei, eu vou subir em cima da mesa, que era um clube, todo mundo sentado. Então você quis chamar a atenção. Não, mas eu tinha que conseguir a entrevista. Na verdade, fui por baixo das mesas. Né? Quando eu cheguei lá na frente do cidadão que eu ia entrevistar, o segurança me olhou e fez com a mão. Aí eu falei, agora já foi, né? Já comecei a gravar e eu consegui uma entrevista. Então são muitos momentos interessantes.
Com relação à dificuldade, é uma história que eu me lembrei agora, no Teatro Municipal. Eu estava apresentando o evento, como sempre eu gosto de chegar bem antes nos eventos Pra que eu vou se preparar, apresentar, saber como é que para vai poder ser, né? ambientar, né, poder saber dos pormenores realmente do evento. Eu verifiquei tudo. Com relação ao hino nacional, era discão ainda, faz muitos anos, né? O discão, o vinil, que a gente iria veicular o hino nacional através do vinil. Fui na cabine de som do teatro e perguntei, o hino nacional está tudo ok? Não, está tudo ok. Tá tudo certo. A gente formou a mesa, tinha várias autoridades, deputados federais, várias autoridades, né? O teatro muito lotado. Quando eu convido todo mundo para ficar de pé para o hino nacional não sai. E aí? E o moço lá de cima, na cabine de som, fazendo para mim, não. Aí me veio a cabeça, né? O que eu faço agora? Canto o hino nacional ou não? Só que aí já tinha me quebrado os nervos já, né? Aquele desconcerto, realmente aquele imprevisto que desconcerto que a gente colocou, tem que ser tudo muito rápido. Eu falei, se eu começo a cantar o hino nacional... E a gente é o foco da atenção nesse momento, né? Exatamente, todo mundo te olhando, fala, será que o hino vai sair ou não? Pensei por um minuto, eu vou começar o hino nacional. Pensei, mas se eu deixar esse hino nacional morrer pela metade? Se eu não souber cantar ele todo. Se eu não souber cantar ele todo de momento? Na verdade saberia, mas naquele momento eu acho que não, porque você acaba ficando nervoso. Pediu o pessoal para sentar, mas ele te desconcerta realmente esse tipo de coisa, porque foge ao seu controle, algo que você tinha convicção de que estava tudo certo, porque você chegou antes, né? São E acaba situações. E o que você fez? Na verdade, pediu o pessoal para sentar, né? Foi a única coisa que me passou pela cabeça. Pensei em cantar o hino nacional, mas desisti por conta desse medo. Daí convidei o pessoal para sentar, todo mundo sentou. Houve ali um buchicho, né? Alguns risos, todo mundo sentou e o evento prosseguiu. Mas no início, né, quando acontece, te desconcerta um pouco, mas depois você se ambienta novamente ao evento e tudo segue. E aí tá tudo certo. Você é da época que o radialista aqui em Pirenópolis era famoso, era como se fosse uma estrela, né? Você é dessa época. Sim. E em questão de assédio e tal, das pessoas acharem que você é famoso, que você tem um certo poder, que você é um formador de opinião, né? Esses momentos, você passou por eles, você conseguiu lidar super bem com a tal da fama? Conforme você disse, na época em que eu entrei no rádio, na década de 1990, o radialista era tido quase como que um artista realmente, né? Era diferente de hoje. Hoje a gente ainda é respeitado, tem as pessoas mais respeitadas, as menos respeitadas, como em todas as profissões, mas na época as pessoas viam os radialistas como artistas. A gente não tinha internet como a gente tem hoje, né? Então eram duas emissoras de rádio só na cidade. Que era Alvorada e Alvorada e Sugoiana. Sugoiana foi a primeira, depois foi a Rádio Alvorada. Então a gente tinha muito disso aí realmente. Mas eu sempre fui muito centrado, né? Soube distinguir a questão profissional dessa questão de assédio, né? Saber o que realmente eu queria para a minha vida realmente. E até o momento, está se sentindo confortável, está sendo entrevistado e não entrevistando? É diferente, confesso que é diferente, porque conforme eu disse, né? Quando você vai entrevistar, você lança a pergunta, outra pessoa que responda, né? É diferente, realmente inverter os papéis. Eu acredito que eu tenha participado de uma entrevista como essa umas 2 ou 3 vezes, talvez essa seja a terceira vez, eu acho. Você já deu entrevista para outros veículos? Já fui em alguma escola, já falei sobre jornalismo, mas não em forma de entrevista realmente, mas em forma de falar sobre comunicação, em forma de falar sobre rádio. Mas em vídeo, assim, é a primeira vez. É a primeira vez? Primeira Então tá vez. exclusiva. Inédito. É inédita essa entrevista. O que você se considera talvez melhor, ou o que você acha que se sente mais à vontade para poder fazer, né? Quer ser repórter, quer ser cerimonialista ou ser um locutor de rádio? Todas têm as suas dificuldades, né? Tudo isso que você falou, todas essas profissões, esses ramos da comunicação. A questão da notícia, ela é mais dispendiosa de tempo, é mais complicada, né? Mas o cerimonialista também tem uma importância muito grande, né? Mas na questão do rádio, talvez a gente acaba se sentindo mais à vontade pelo fato de a gente já estar ambientado ali, trabalhando há 26 anos como eu estou, né? A gente já está ambientado ali todos os dias, aquilo se torna uma rotina. Quando você vai fazer algo diferente, um cerimonial, por exemplo, de repente você vai estar num local que você nunca esteve, né? É algo novo, algo diferente. E está sendo o centro das né? atenções naquele momento. Exatamente. Também, né? Então,
tudo tem a sua diferença. O rádio, você está ali, né? Você, talvez um operador, 2 pessoas só ali dentro, o microfone e você. Acaba sendo mais tranquilo pelo fato de a gente estar na casa da gente. É como na sua casa, na minha casa, né? Você se sente mais à vontade na sua casa do que em outro ambiente. Né? Então, eu acho que por conta disso, talvez o rádio seja mais tranquilo de se fazer. Elias, nos seus momentos de lazer, de folga, que você não está trabalhando, já que você falou que o radialista trabalha 7 dias na semana, 24 horas por dia, o que você gosta de fazer nas suas horas vagas? Sobra muito pouco tempo, né? Porque ainda mais Rádio Alvorada, Rádio Líder e Nossa TV sobra pouco tempo. Mas eu gosto de pescar. Gosto de pescar. Não sou muito bom, mas eu gosto de pescar. Gosto de truco. Jogar truco? Jogar truco. Uhum. Sou bom. Você é bom nisso? E gosto muito de futebol. Confesso que há uns 3, 4 anos não jogo, né? Mas de uns 4 anos para trás, né? Eu sempre jogava umas 3 vezes por semana. Eu lembro de você falar. Mas depois disso, uns 3, 4 anos, não tenho jogado, mas é uma vontade de voltar a jogar futebol. Você trabalhou no ramo político e tem diferença, você trabalha na Superintendência de Comunicação, tem diferença trabalhar na rádio e trabalhar num órgão público, conforme você trabalhou há 5 anos atrás? Na verdade, todo lugar tem as suas dificuldades, né? A gente tem que se adaptar realmente àquilo que os nossos superiores, né, os nossos patrões, a empresa para a qual a gente trabalha, quer da gente, né? Dificuldade a gente sempre enfrenta, mas eu procurei fazer o máximo possível, né, o melhor possível de mim. Gostaria de voltar? Muita gente questiona, fala assim, por que o Elias não está trabalhando aqui e tal, por que ele saiu? Na verdade, a vida é muito corrida, né? Hoje eu acredito que eu não voltaria porque eu estou na Alvorada, na Líder, né, e também na nossa TV, né? Então é muito corrido realmente. Para encerrar, você se considera uma pessoa realizada profissionalmente, pessoalmente? Eu acho que a gente sempre aprende dia após dia, né? E se a gente se considera totalmente realizado, né, acho que a vida acaba realmente o sentido. Eu acho que a gente tem que procurar avançar a cada dia, né? E isso que eu procuro, né? Procurar fazer as coisas certas dia após dia para que a gente sempre possa continuar crescendo realmente. Elias, muito obrigada por ter aceitado a entrevista. Prazer foi meu. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais a pessoa física, né, que se conhece o profissional Elias Cândido. Muito obrigada. Obrigado. Um abraço.